Olá, crianças! Olha eu aqui escondido atrás dos livros. São muitos livros. Você é uma criança que lê muito ou que lê pouco? Durante a sua vida você vai ter muitas leituras e vai ter que estudar muito. E na Bíblia também tinha muitas pessoas que eram estudiosas e elas tinham muita sabedoria. E através da lei de Deus eles se tornavam sacerdotes, mestres da lei e recebiam um título muito legal que é chamado de escriba. Sabe qual é o nome do personagem de hoje, bíblico? Esdras, ele mesmo. Nós vamos aprender sobre ele hoje aqui no nosso encontro pelo YouTube. Então já dê o like no vídeo, compartilhe, convida os seus amiguinhos para assistir na sua casa. Vocês podem fazer uma maratona de muitos vídeos que tem aqui no nosso canal. Então já prepara a pipoca, faz um suco bem gelado, coloca um gelinho. Vamos assistir hoje um encontro que vai ter louvor, vai ter gincana, vai ter participação das crianças e uma super história para vocês. Estão preparados? Sim! Vamos dar início ao encontro de hoje! Uhul! Olá, meninos de Jesus, tudo bem com você? Eu sou o Arthur e vejo todas as historinhas bíblicas deste canal. E você também vê? As historinhas bíblicas ainda servem para você ficar forte na fé. Estou muito feliz porque você veio no super encontro dos mini discípulos. Se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos ver mais uma historinha! Olá, crianças! Vocês gostaram do meu super cenário aqui? Esse castelo aqui eu estou apaixonadíssimo por ele, porque aqui é um super castelo, tem o rei e tem o personagem de hoje, que é o Esdras. O Esdras, ele é escriba, mestre da lei e sacerdote. Uma pessoa com um gabarito desse, com um currículo desse, significa que ela é uma pessoa muito importante. Durante a nossa vida a gente tem que estudar bastante. Você tem estudado aí mesmo à distância, mesmo aulas online. Você tem aparecido no vídeo do seu professor, feito as tarefas. Isso vai fazer com que o seu cérebro seja muito mais rápido do que outras crianças. Quanto mais você estuda, mais inteligente você fica e mais você interpreta o mundo rapidamente. E aí quando alguém for te ensinar algo, seu cérebro já está bem veloz e aí você aprende com mais facilidade. Por isso que a gente tem que estudar, ler e fazer todas as tarefas. Estão preparados para a história de hoje, então? Vamos lá chamar o Esdras. Olha aqui. Será que eu vou parecer um mestre da lei? Olha, naquela época eles usavam muito esses turbantes, né? E olha como que eu fiquei. Vamos lá. Pastor, onde que fica a história de Esdras? Na Bíblia tem um livro chamado Esdras, lá no capítulo 7. Esdras vem a Jerusalém.
Vamos lá? Pegue a sua Bíblia aí que vai aparecer o versículo aí também para vocês. Esdras capítulo 7, versículo 6. Este Esdras subiu de Babilônia, ele era escriba, hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. O rei lhe deu tudo que ele lhe pedira, segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. Pastor, como que foi isso? Então o Esdras chegou para o rei e falou: rei, eu preciso voltar para Jerusalém e eu vou levar uma caravana comigo. São mais ou menos 1.700 homens. Ele fez lá a seleção na Bíblia, ali no comecinho, conta o nome de todos eles. A Bíblia, ela relata muito bem todos os nomes das pessoas. É muito legal. Às vezes você fica um bom tempo lendo vários nomes. E aí o rei falou: você está autorizado, Esdras. Pode ir, você leva quem quiser ir com você, pode levar, porque você é muito legal, você é muito importante aqui. Eu te respeito e eu também sou muito temente ao seu Deus, e eu sei que o Deus de Israel está lá em Jerusalém, e lá é a casa dele, e você vai lá, ensina as pessoas, porque você é um mestre da lei, você vai embelezar o templo. Olha, ele tinha o desafio de ensinar as pessoas, embelezar o templo, e ele tinha que dar todas as instruções para que as pessoas pudessem voltar a cultuar a Deus. Mas pastor, mas não tinha lá no começo das histórias alguém que já tinha ido? Tinha alguém que levou o povo até Jerusalém. E sabe quanto tempo demorou? 70 anos. Esdras escolheu esse povo depois de 70 anos para ser a segunda turma a voltar para Jerusalém, para terminar. Eles já tinham o templo, mas eles tinham que embelezar o templo e eles também tinham que aprender a lei de Deus e tinha que ser alguém muito inteligente, que tivesse muitos livros na cabeça, né? Hoje em dia quase não tem. As bibliotecas as pessoas quase não visitam, mas lá no seu computador tem um monte de livros, lá no site da sua escola tem um monte de livros e no mundo inteiro tem milhões de livros. E muitos livros são arquivados na nossa cabeça, tem gente que decora muitas histórias, né? Os historiadores, seu professor de história não decora as datas, os nomes das pessoas, de quanto tempo demorou aquilo, então tem que ler bastante. Pastor, e o que aconteceu? Ele foi com uma caravana. Vocês já viram uma caravana? Caravana é quando você vai com muitas pessoas. Imagina 1.700 pessoas. Sabe quanto tempo eles andaram? 4 meses. O máximo que eu já andei na minha vida foi umas 6 horas. Eu subi um monte aqui, chamado o Monte 114 metros. Nós gastamos 6 horas subindo, caminhando. Eu já achei muito. Imagina 4 meses, né? É muito tempo, né? 30, 60, 90, 120 dias. É muito tempo caminhando. Pastor, e o que aconteceu depois? Aí, lá no versículo 15 do capítulo 7 diz assim: além disso, levarás a prata e o ouro, e que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao seu Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Além de patrocinar toda a viagem para que Esdras fosse com o povo, o rei ainda deu ouro e prata e falou: você vai lá e leva para você colocar como sacrifício ao seu Deus. Imagina o quanto Esdras era respeitado pelo rei. Era uma pessoa muito importante. E isso alegrava o coração de Deus, porque Deus amoleceu o coração do Artaxerxes, porque ele era um rei benigno. Ele temia, de certa forma, a Deus, porque ele sabia que se ele fizesse alguma coisa contra Deus, alguma coisa ruim ia acontecer com ele. E depois, pastor, o que aconteceu? O rei ainda deu uma ordem, lá no versículo 25 e no versículo 26. Olha o que o rei falou. E tu, Esdras, conforme a sabedoria de teu Deus que possuis, constituí magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da além do Eufrates, a todos os que sabem as leis de teu Deus e os que não as sabem, que façam saber. Decreto do rei, pastor. E o que o rei falou para as pessoas que não acreditassem em Esdras? Versículo 26. Todo aquele que não observar, olha aqui o rei falando, a lei do teu Deus é a lei do rei, certamente deverá ser condenado ou à morte ou ao desterro, ou se vai jogar a pessoa fora de casa.
ou a confissão de bens ou a prisão. Já pensou ter um decreto no nosso país falando que todas as pessoas têm que adorar a Deus, senão seriam presas? Ou pegar todos os bens, ou tomar o carro, a casa, né? Então Esdras estava com uma moral muito alta, porque ele estava diante do rei, e o rei antigamente era todo poderoso. A palavra do rei ninguém ia contra, porque o rei era muito poderoso, ele tinha exército, e Deus estava com Esdras. E aí o rei falou assim: Esdras, você vai viajar, você não, com tanto de ouro e prata que eu vou te dar, você acha que você não precisa de uma proteção, de uns guardas para te proteger, né? Você vê as pessoas famosas, sempre tem um monte de segurança do lado deles. Esdras falou assim, ele pensou, criança, ele falou: se eu falar que vou precisar de guarda para me proteger, eu sou filho de Deus, vai dar a impressão que eu não confio totalmente em Deus. Eu falei para o rei o tempo todo que Deus estava me protegendo. No versículo 28 diz assim, ó: e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei e os seus conselheiros e todos os seus príncipes e poderosos, visto que a boa mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim, animei-me e reuni alguns dos chefes de Israel para subirem comigo. E foram todo mundo. Pastor, então Esdras não precisava dos guardas? Não. Ele tinha que confiar que Deus protegeria ele durante a viagem, né? Quando você vai ao banco, já viu? Quando seu pai vai ao banco e ele vai ter que retirar uma boa quantia de dinheiro, ele sempre vai, ou ele transfere a conta pelo celular. Ninguém sai com um monte de dinheiro do banco. Corre o risco de ser roubado, alguém pode até tirar a vida da pessoa por causa do dinheiro. Então, o Esdras tinha que confiar em Deus. Ele falou: eu vou chegar a Jerusalém com todas essas pessoas, com ouro e com a prata, com todos os animais que eles levavam, né? Um monte de carneiros, vacas, bois, e aí ninguém ia assaltar eles, porque eles tinham que confiar totalmente em Deus. E aonde eles se hospedavam, pastor? Lá no capítulo 8, versículo 15, diz assim, olha que legal. Ajuntei-os perto do rio que corre para Aia, onde ficamos acampados por 3 dias. Quando passei a revista ao povo e aos sacerdotes, não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Levi vem da palavra levitas, os filhos de Levi, que eram as pessoas que tocavam, que arrumavam o templo, que limpavam. Vocês sabem que Esdras percebeu que eles não estavam lá, mandou buscar. E sabe quantos vieram? 220. E eles vieram para adorar, né? Porque eles precisavam ter um momento do louvor ali. E eles foram convocados e eles aceitaram. Porque no momento que Esdras percebeu que eles tinham que adorar a Deus, aí, ali mesmo, próximo do rio, eles fizeram um jejum. Lá no versículo 21 fala sobre o jejum. Ó. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Aia, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, a fim de pedirmos uma jornada segura para nós e para os nossos filhos e para todas as pessoas. Esdras percebeu que a proteção de Deus estava com ele. Crianças, essa história é um princípio de que Deus cuida de cada detalhe. Deus cuidou para que o rei Artaxerxes deixasse ele ir, presenteou, ofereceu segurança, mas Esdras dependia de Deus para a proteção, a segurança e o cuidado, e as mãos de Deus estavam sobre ele. E todo o povo percebeu. Quando ele chegou em Jerusalém, crianças, vocês acham que ele não contou toda essa história? Tanto que ela está escrita aqui até hoje. Quando acontece algo sobrenatural, as pessoas querem contar. E o que aconteceu, pastor? No versículo 31. Partimos do rio Aia no dia 12 do primeiro mês, olha, sabiam ter as datas, a fim de irmos para Jerusalém. A boa mão do nosso Deus estava sobre nós e ele nos livrou dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Assim chegamos a Jerusalém, onde repousamos 3 dias, versículo 32. Esse nosso Deus é surpreendente e essa história de Esdras mostra que Deus, ele amolece o coração de pessoas, ele permite nós confiarmos e cuida da nossa casa, né? Sua casa já foi assaltada alguma vez? Tem cerca elétrica, tem câmera de segurança, tem umas que tem umas centrina que é feito assim de um monte de coisas que cortam, tem pessoas que colocam caco de vidro para proteger a casa, mas a Bíblia diz que se o Senhor não proteger a casa, em vão cuida o sentinela.
Não adianta você encher de coisas, mas se você não confiar que Deus vai cuidar da sua casa. E aí, estão preparados? Fala para sua mãe: mamãe, papai, aqui na nossa casa tem segurança, mas nós temos que orar, pedir para Deus cuidar dos nossos bens. Do carro, da bicicleta sua, do videogame. Tem ladrão que leva todas essas coisas da nossa casa. Vamos fazer uma oração então? Essa história foi muito legal, que mostra que Esdras sempre dependeu de Deus, mesmo com toda a autoridade que ele tinha, ele sabia que ele tinha que jejuar e orar e confiar em Deus. Feche os seus olhos aí, crianças. Deus, muito obrigado pelas crianças que confiam em Ti, na Tua proteção e no Teu cuidado. Todos os dias das nossas vidas, tudo que viemos a fazer nessa terra, temos que colocar o Senhor como nossa proteção. Ao viajarmos, ao irmos para a escola, ao irmos para o futebol, para qualquer saída do nosso lar, precisamos ser protegidos pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém! Até a próxima história, porque está sendo muito legal ensinar vocês muitas histórias bíblicas, crianças. Até o próximo encontro e a próxima história. Fiquem com Deus! Número 1. Quantos capítulos tem o livro de Esdras? A. 36, B. 34, C. 10, D. 22. Quantos capítulos tem o livro de Esdras? 36, 34, 10 ou 22? Vamos lá para a resposta. E a resposta certa é letra C, 10 capítulos. 2. Quem era Esdras? A. Copeiro, B. Escriba, C. Levita, D. Eunuco. Esdras era copeiro, escriba, levita ou eunuco? Deixe sua resposta nos comentários. E a resposta certa é letra B, escriba. Você confere em Esdras, capítulo 7, versículo 6. 3. Em que reinado Esdras era escriba? A. Ciro, B. Dario, C. Herodes, D. Artaxerxes. Esdras era escriba no reinado de Ciro, Dario, Herodes ou Artaxerxes. E a resposta certa é letra D, Artaxerxes. Você confere no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 6. 4. Quem mandou Esdras reedificar a casa de Deus? A. Ciro, B. Artaxerxes, C. Dario, D. Herodes. Ciro, Artaxerxes, Dario ou Herodes? E a resposta certa é letra A, Ciro. Você confere em Esdras, capítulo 1, versículo 2. 5. Qual rei envia Esdras a Jerusalém? Qual rei envia Esdras a Jerusalém? Letra A, Herodes. Letra B, Dario. Letra C, Artaxerxes. Letra D, Ciro. Olá, crianças! Hoje vamos testar o conhecimento bíblico de vocês. Eu falo a ação e vocês dizem qual é o personagem, ok? Saiu do jardim do Éden. Adão, muito bem, crianças. Sua cidade era santa e foi transladada. Enoque, muito bem. Construiu uma arca. Noé, parabéns. Dispôs-se a sacrificar o próprio filho.
Abrão. Deixou a família para casar-se com Isaac. Rebeca perdoou os irmãos. O nosso amigo José, muito bem, crianças, livrou o povo da escravidão. Moisés aprendeu o evangelho com a sogra. Vocês estão bom, hein? Ruth, com a força do Senhor, matou um gigante. Gente, muito bem. Davi foi alimentado por corvos durante a seca. Elias, gente, parabéns. E aí, crianças, o que vocês acharam da história de hoje? Olha aí, eu tô com cara de mestre da lei. Eu estudo bastante, já tô na minha segunda faculdade, tô terminando a faculdade de pedagogia para ser professor. Quem sabe um dia eu também não me torne um mestre da lei. E aí eu posso ensinar pessoas na faculdade com um título bem maior. E aí, vocês estão preparados? Como que é o nome desse personagem aqui? É o Esdras. E esse rei aqui, vocês lembram o nome dele? Atarxerxes. Muito legal. Você já viu alguém com esse nome aí no mundo? Eu ainda não vi. Esdras eu já vi. Vários amigos meus que chamam Esdras. Mas o Atarxerxes é bem difícil ter esse nome. Então, semana que vem tem novas histórias. Vocês vão saber o que aconteceu com a reconstrução do templo, o que aconteceu com os muros de Jerusalém. Vai ter novos personagens toda semana. Estão gostando? Então dê o like no vídeo, compartilhe. Seja muito bem-vindo todas as vezes que vocês aparecerem por aqui para assistirem aos nossos vídeos. Até o próximo encontro. Deus abençoe a todos vocês. Tchau, crianças! Até o próximo encontro!